Que a paz de Deus esteja conosco, com todos, com o mundo inteiro. E hoje, nesse início de semana e fim do mês de novembro, que nós possamos curar as nossas doenças materiais e, se possível, também as enfermidades da nossa alma, que chega às vezes saudosa, outras vezes revoltada, outras buscando respostas. Que na tarde de hoje, de uma forma muito mansa e silenciosa, essas respostas que hão de acalmar as dores da nossa alma cheguem até nós, que nós as percebamos e que também saiamos daqui aliviados dos nossos desconfortos físicos que nos visitam frequentemente. Então, nós precisamos nos colocar com toda a nossa atenção voltada para as palavras que serão ditas pelas nossas irmãs, que são palavras que prenderão a nossa atenção enquanto os médicos espirituais vão fazendo o tratamento fluídico das nossas doenças, para que possamos realmente aproveitar essas injeções fluídicas. É preciso que nós nos entreguemos confiantes nesses médicos que aqui já se encontram por decisão da espiritualidade maior, para nos aliviando das nossas dores, que só nós realmente as conhecemos. Nossa irmã fará a leitura da página de início da reunião de hoje, para que nós acalmemos os nossos corações. Boa tarde. Ante a mensagem espírita. Livro Lampadário Espírita, Espírito Joana de Ângeles, Psicografia de Valdo Franco. Discípulo do Cristo, mediante a limpidez da mensagem espírita, não adies a própria renovação, encastelado nas paredes do convencionalismo ou retido nas algemas das paixões. Identificação com Jesus Cristo é avanço sobre a masmorra do eu, utilizando as ferramentas poderosas que se encontram ao alcance da vontade. Não postergueis, desse modo, o momento da autossuperação, oportunidade transferida, tarefa complicada. Examina os resultados do conhecimento espírita e verifica se entrastes pura e simplesmente na doutrina ou
se a doutrina encontrou porta de acesso para se estabelecer no teu coração. Quando se entra na célula espírita, trava-se contato com o fenômeno mediúnico, com o programa de estudos, com as diretrizes da assistência aos necessitados, com as fichas de compromissos para com a sociedade, mediante uma taxa módica com pessoas com opiniões. Quando, porém, a mensagem espírita penetra o coração e se enraiza na mente do discípulo, o panorama é diverso. Possivelmente, os companheiros não observam nas fichas de registro quaisquer apontamentos nem anotações. Os painéis mentais, no entanto, e os arraiais da emoção de imediato se transformam, banham-se de sol e a paz se aninha vitoriosa, estabelecendo normativas de felicidade. O discípulo não se agasta com as ofensas, nem se melindra com os incidentes comuns à espera de ação onde se encontra. Não se acumplicia com o erro e nem se subordina às imposições subalternas. Não se entorpece na ideia negativa fixa, nem se precipita no entusiasmo apaixonado. É comedido e sensato, calmo e confiante, pois que possui os inestimáveis recursos para exame e compreensão dos acontecimentos e das injunções no dia a dia da experiência carnal. Se já permitistes que a doutrina espírita se domicile em tua vida, acende a lâmpada do Evangelho no caminho e afirma, a princípio no lar, a tua nova condição, por meio do inequívoco atestado de humildade e resignação. Se possível, clareie o teu domicílio com o estudo da mensagem espírita e cristã, interessando os familiares na busca da verdade e da paz sem jaça. Sê homem novo em todo lugar onde estejas, principalmente quando no trato com os servidores humílimos do lar, da oficina de trabalho, da rua, aqueles às quais mais fácil e impunemente muitos se permitem molestar por impiedade ou desequilíbrio. Ajuda indistintamente com palavras, ações ou no recesso do espírito com pensamentos salutares e orações. Lembra-te dos que te precederam no retorno à erraticidade e dilata os recursos psíquicos para os ajudar nas tarefas da desobsessão e do passe. Compreenderás, por fim, que o discípulo da mensagem espírita, quando chega ao núcleo de tarefas, é somente mais um na estatística da casa. Quando, porém, a mensagem espírita penetra em alguém e o transforma, esse aprendiz se faz um festival de bênçãos, esparzindo as concessões excelentes da vida, em nome da vida abundante, em favor da humanidade toda que ruma para a vida excelsa. Obrigada. Bom, hoje nós vamos iniciar o estudo do Evangelho. Então, nós já tivemos aquela primeira parte em que o Evangelho foi apresentado, para que todo mundo soubesse do que se tratava o livro. E agora nós abrimos esse livro e como ele praticamente precisa ser
todo pensado, sentido, palavra por palavra, frase por frase, parágrafo por parágrafo, para que nós possamos ter uma amostra muito simples, muito humilde, mas é um primeiro momento em que nós nos debruçamos sobre a palavra de Jesus e vamos examinando palavra por palavra, para que a gente possa, em algum momento, chegar ao entendimento profundo da mensagem cristã. Então, nossa irmã Leuda é a encarregada de os introduzir nessa caminhada. Boa tarde a todos. Bem-vindos à casa de Abel Sebastião de Almeida. Segunda-feira, dia de estudarmos o Evangelho segundo o Espírito. Segundo o Espiritismo. E conforme disse a nossa irmã Sueli, hoje nós vamos reiniciar o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. A terceira obra, o terceiro livro do Pentateuco da doutrina espírita. São Pentateuco, 5. 5 vezes campeão, pentacampeão. 5 livros, Pentateuco. E o terceiro é o Evangelho segundo o Espiritismo. Nas 2 segundas-feiras passadas, foi trabalhada a introdução desse livro, onde Kardec procura explicar o objetivo deste livro. A reunião de artigos, de passagens de Jesus, de palavras de Jesus, que formam um verdadeiro código moral universal. O que é isso? Um código moral para toda a humanidade, independentemente de crença, de religião, de culto. É o código moral para todos nós. E eu sei que aqui hoje tem muita gente que está começando a estudar o Evangelho segundo o Espiritismo. E tem muita gente que já ouviu todo o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Mas que ótimo, porque até nós que apresentamos os estudos, cada vez que estudamos, aprendemos mais, entendemos mais, né? Juntamos uma coisa com a outra, chegamos a conclusões. É muito interessante, espero que vocês aproveitem bastante. O primeiro capítulo que nós vamos estudar hoje tem como título Não Vim Destruir a Lei. E me coube comentar Moisés, o Cristo, o Espiritismo, a aliança da ciência e da religião. É mais um capítulo de como começou, como chegamos ao Espiritismo, o que se passou antes. E depois, então, nas outras segundas-feiras, o estudo vai ser desmembrado, muitos itens e muitos capítulos serão trabalhados para vocês entenderem melhor. Encontramos em Mateus, no capítulo 5, itens, versículo 17 e 18, as seguintes palavras de Jesus. Não penseis que tenha vindo destruir a lei ou os profetas. Não os vim destruir, mas cumpri-los. Porquanto em verdade vos digo que o céu e a terra não passarão sem que tudo que se acha na lei esteja perfeitamente cumprido, enquanto reste um único iota
e um único ponto. Então, a lei de Deus e os profetas. Jesus diz que não veio destruir, veio cumpri-los. Porque o céu e a terra não passarão sem que tudo na lei tenha sido alcançado, tenha sido realizado. E ele diz que um iotazinho é importante, porque nós sabemos que a lei de Deus, a lei divina, a lei natural, ela é imutável e ela é eterna. Não tem o que mexer. Então, eu trouxe aqui, só por curiosidade, o alfabeto grego, para vocês verem o que é o iota. Olha lá o que é o iota, olha lá o izinho ali, ó. Esse é o iota. A, B, C, D, E, F, G, H, I. Realmente é a letra que não tem, só tem um traço. Todas as outras têm uma coisinha a mais. O iota, que Jesus se refere, é a letra menor do alfabeto grego. Ele quis dizer o seguinte, que a lei vai ser cumprida letra por letra, vírgula por vírgula, ponto por ponto. Não tem o que tirar, não tem o que modificar. Que lei será essa a que Jesus está se referindo? Eu já dei a dica, a lei de Deus, né? A lei divina, a lei natural. Porque as leis civis feitas pelo homem, elas são mutáveis, elas variam de acordo com o local, de acordo com a cultura, com as tradições. A lei de Deus, não. E esta lei passou por 3 revelações. Chegou a nós através de 3 reveladores. O primeiro, Moisés, foi quem apresentou a lei de Deus, a lei divina. Mais ou menos 1000 anos depois, o Cristo, o ungido, o enviado por Deus, que ele vem desenvolver a lei apresentada por Moisés e dar sentido a essa lei. Mais de 1000 anos depois, a terceira revelação, o Espiritismo, que vem tratar da execução da lei. Quanto tempo, né, que a gente levou com isso aí. Mas quem é Moisés? Para nós entendermos um pouco quem é Moisés, eu vou contar uma história, porque Moisés é uma figura marcante e importante no cristianismo, no judaísmo. Eu diria até que para aquele código universal ele é muito importante, nós vamos chegar a falar sobre isso. Mas quem foi Moisés? Vou contar uma historinha resumidamente, senão a gente não acaba a palestra hoje. Muito resumida. Jacó foi um dos patriarcas do povo judeu. Ele tinha 12 filhos. 12 filhos. E um deles se chamava José. E os 11 filhos, os 11 irmãos, morriam de ciúmes do José, porque achavam que o pai amava mais a José do que a eles. Dava presentes diferenciados, capas que tinham um significado muito importante. E José tinha uma sensibilidade, que hoje nós chamaríamos de mediunidade, né, com conhecimento espírita, para interpretar sonhos. E aquilo incomodava os 11 irmãos. Então, o que eles fizeram? Planejaram, executaram, venderam José para uma caravana que estava indo para o Egito. E a caravana vendeu José no Egito. Ele foi trabalhar na casa de um guarda do faraó. E a mulherzinha do faraó não era fácil, não. Tentava o José de tudo que é jeito. Depois vocês leiam, vejam o filme, se eu for entrar em detalhe. E ele acaba sendo preso, o José. E na prisão, ele passou uns 2 anos adivinhando os sonhos dos prisioneiros, dos companheiros. E tudo que ele falava dava certo.
tudo o que ele dizia acontecia. Eis que uma bela noite, ou melhor, uma péssima noite, o faraó sonha que 7 vacas gordas, bonitas, saudáveis, saem do rio Nilo, no Egito. E logo atrás, 7 vacas magras, horrorosas, saem do rio Nilo, devoram as vacas gordas. Ele acordou assustado. Que pesadelo! Depois tornou a dormir. Aí sonhou que 7 espigas maravilhosas, apetitosas, lindas, nasceram no mesmo galho. Mas logo atrás, 7 espigas horrorosas, feias, esmirradas, devoram as espigas grandes. Acordou, coitado, que pesadelo. Mandou chamar os sábios, aqueles que estudavam a ciência dos sonhos. Nada puderam resolver. Um criado comentou: Senhor, na prisão tem um tal de José que interpreta os sonhos e tudo dá certo. Claro que ele quis ouvir o José. E José, Senhor, olha só, eu nunca estudei a ciência dos sonhos. Eu apenas ouço o que os deuses me dizem. E no Espiritismo diríamos o que hoje? Era um médium. Ele tinha alguma função, alguma missão, representava ali um papel importante. Mas o seu sonho, aliás, os 2 sonhos, é o mesmo significado. As vacas gordas bonitas e as espigas gordas e bonitas, as 7 vacas e 7 espigas, representam 7 anos de fartura para o Egito, de felicidade, de alegria. E as 7 vacas magras, as 7 espigas esmirradas, representam 7 anos de fome, de tristeza, né? De desgraça. Mas eu posso falar para o Senhor o que os deuses estão me dizendo? Pode. Que o Senhor deve indicar um homem competente, inteligente, para preparar o Egito para aqueles 7 anos de não fartura. Ele deverá, durante os 7 anos de fartura, acumular, guardar 1/5 do que for produzido. De tudo que for produzido, ele tem que guardar 1/5. Assim fizeram. Sabe quem foi eleito o homem responsável pelo projeto? José. Tinha que ser o José. Ele foi nomeado vizir do Egito, ou seja, no dia de hoje, primeiro-ministro. E ele realmente levou aquele trabalho a sério, muito sério. E chegou o tempo da seca braba. Os tais 7 anos que ele disse que o Egito passaria fome, se não fizesse o que ele tinha dito. Pois bem, a seca atingiu o Egito e as localidades vizinhas, inclusive onde moravam os irmãos de José, com seu pai Jacó. E o Egito não passou fome, pelo contrário, ainda vendia víveres para os povos que foram afetados. E os irmãos de José iam lá comprar, levar para casa comida, o trigo, principalmente. Não reconheceram José. Ele é que tratava, fazia a negociação, mas já tinha passado muito tempo, ele já tinha casado, tinha filho e tudo mais. E José um dia se identifica. Eles ficaram felizes da vida. E o faraó, sabendo disso, né, falou para José: por que você não traz a sua família, seu pai e seus irmãos para o Egito? Aqui eles terão como viver bem, tranquilamente. E ele levou mais ou menos 70 pessoas, compunham a família do José. Aí compraram terras, cultivavam terras, trabalhavam. Mas o faraó morreu e veio Ramsés II, um outro faraó que se incomodou muito com essa situação.
como os judeus estavam crescendo, casavam, multiplicavam, nascia filho, nascia outro filho, uma população enorme. E ele ficou preocupado com isso, começou a pegar no pé dos judeus, começou a exigir trabalho pesado, a colocá-los no trabalho de escravidão. E eles se revoltavam. Segunda medida, que todas as parteiras matassem os meninos que nascessem, para que não nascesse mais criança judia. As parteiras não obedeceram, elas temiam aos deuses. Ah, é? Então todo menino que nascer é para ser jogado no rio. E foi assim que nasceu Moisés. Um menino que deveria ter sido jogado no rio. Mas a sua mãe conseguiu escondê-lo durante 3 meses, enquanto estava amamentando, né? E quando não podia mais escondê-lo, ela colocou num cestinho e colocou no rio. Todo mundo sabe desse fato, que, aliás, era muito comum na antiguidade, porque achavam que os rios eram sagrados, né? Outros casos eram citados de crianças colocadas no cestinho, no rio. Geralmente a mãe que não podia sustentar, os filhos indesejados, a coisa assim, fora do que era normal, do que era aceitável, colocavam o filho num cestinho e botavam nos rios, que era uma oferenda aos deuses. E quem sabe alguém adotaria, como adotaram Moisés. A filha do faraó, a princesa, tomava banho, viu o cestinho, se apaixonou pelo Moisés. Ela que deu o nome, inclusive, e assumiu, protegia, deu estudo, deu tudo, foi muito bem preparado. Os egípcios gostavam muito dele. Mas o coração de Moisés era judeu. Incomodava o seu povo passando pelo aquilo que era imposto pelo Ramsés II. Então, começa aí em Moisés a inspiração divina, a perceber a sua missão, o que ele realmente veio fazer, porque estava no meio daquele povo. E ele consegue autorização do faraó para levar o seu povo para uma terra de fartura, onde manava mel e leite, onde seriam felizes. Moisés, então, atravessa o deserto durante 40 anos, levando aquele povo. Surge, então, Moisés, o guia religioso, aquele que guiou o povo, né, que estava na escravidão, para uma terra prometida. O guia, o profeta. Profeta é aquele que fala por Deus, né? O profeta que falava com Deus e que apresentou a ideia de um Deus único para aquele povo. E os 10 mandamentos que Deus ditou para ele. E Moisés, o legislador, que além das leis divinas, que nós vamos falar sobre ela, ele teve que estabelecer leis civis severas. Civis severas. Porque imagina, era um povo muito rude, um povo ignorante, ainda muito perto da primitividade, ainda com hábitos totalmente errados. Os 10 mandamentos recebidos no Monte Sinai, também conhecido como Monte Horebe, representam a base para todo o desenvolvimento posterior de uma ética para as multidões que viriam integrar a tradição judaico-cristã. Eu diria que vem integrar a ética universal. Eu vou lá para aquele iniciozinho que a gente disse do código universal, o código moral universal,
Porque os 10 mandamentos nos apresentam o quê? Nos solicitam o quê? Nos impõem o quê? O respeito a Deus, o respeito à verdade, o respeito aos pais, o respeito à vida e o respeito aos bens alheios. Então, é um código independente de qualquer tipo de religião. Aqui estão os 10 mandamentos apresentados por Moisés. No livro, no Evangelho, esse primeiro item está até mais desenvolvido. Ele diz, eu sou o Senhor Deus, tirei do Egito, fiz, aconteci, mas aqui nós apresentamos resumido, eu sou o Senhor teu Deus, não terás outros deuses diante de mim, nem embaixo da água, nem acima do céu, nada, eu sou o único Deus. Não tomarás em vão o nome do Senhor teu Deus, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Santificarás o dia de descanso, honrarás o teu pai e a tua mãe, para que vás bem e vivas muito tempo sobre a terra. Não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não dirás falso testemunho contra o teu próximo, não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o teu gado, nem coisa alguma que não lhe pertença. Reparem que este decálogo, também conhecido como decálogo, né? Ele é um documento de comando, né? Faça isso, não faça isso, não faça aquilo, não faça isso, não faça aquilo. É um documento de comando. Moisés usa o tempo imperativo o tempo todo. No número 3 e 4, ele usa o imperativo negativo. Não, aliás, faça e faça. E nos outros todos, o imperativo negativo. Não faça, não mata, não isso, não aquilo. Era uma ordem de comando, mas precisava ser. Conforme eu disse, era um povo muito ignorante, era um povo rude, muito primitivo. Ele precisava. Conforme disse um dos autores que eu consultei, que eu agora não lembro o nome, que é tanta coisa que a gente lê, ele dizia assim, ninguém consegue, quando um tigre quer te avançar, um cachorro, que nem passaram no Zap essa semana, como é que você contém um cachorro que está prestes a avançar em alguém? Não é com palavra de carinho, de amorzinho, cafuné, você nem chega perto, né? Você tem que ser mais firme. São atos mais drásticos, né? Para conter, para que você não seja engolida pelo tigre. Pois bem, então, mais de 1000 anos depois, conforme eu disse lá na frente, vem Jesus. Aparece Jesus dizendo que não vim destruir a lei de Deus, vim cumpri-la, vim realizá-la. É como se Moisés tivesse posto assim numa grande jarra aquelas leis, tá? Não matarás, não roubarás, não isso, não aquilo, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. E vem o meigo Jesus, aquela figura doce, e o que ele faz? Eu vou temperar isso aí está muito amargo. Eu vou colocar algumas substâncias, um açúcar, um melzinho. Ele acrescenta a tolerância, ele acrescenta a misericórdia, ele acrescenta a mansuetude, ele acrescenta a obediência consciente e voluntária. Jesus não apela para o comando, para a ordem, para mandar, para exigir, não. Ele apela para o amor fraterno. Tá?
Ele acrescenta tudo isso aí, amenizando a maneira como foi apresentada a lei de Deus. E ele resume a lei de Deus, a lei divina, de uma maneira maravilhosa. Amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Ora, é muito fácil de entender. Amar a Deus por todas as coisas, em cima de todas as coisas. E ao próximo. Quem é o próximo? Todos os nossos relacionamentos, todos que se aproximam de nós, é o nosso próximo. E é fácil de entender. Se eu não quero que me matem, que me roubem, que tirem o que me pertence, eu também não posso roubar, matar, tirar o que pertence ao outro. É isso. Não fazer ao próximo o que não quero que me faça. Ou seja, fazer ao próximo o que eu gostaria que me fizesse. Esse é o resumo da lei de Deus que Jesus apresentou. O núcleo de pregação de Jesus é o reino de Deus, também conhecido como reino dos céus. Nos evangelhos de Lucas e Marcos, eles se referem ao reino de Deus, e Mateus, reino dos céus. Jesus começa a sua pregação com a seguinte frase: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. A mesmíssima frase que o profeta João Batista declarou pouco antes de Jesus aparecer e começar a pregar. A mesmíssima frase: arrependei-vos, porque está próximo o reino de Deus. Mas o que vem a ser o reino de Deus? Há algumas parábolas. Jesus sempre se referia ao reino de Deus, ao reino do céu. Então eu trouxe algumas parábolas para a gente comentar. Por exemplo, a parábola do joio e do trigo. O joio é uma erva daninha, não serve para nada, só para ser queimada. Então diz que um semeador semeou uma boa semente. Mas durante a noite veio um inimigo, uma coisa ruim, e plantou sementes de joio, junto com as sementes do trigo. Queriam até arrancar no dia seguinte, mas o Senhor disse para o seu empregado: não arranca, deixe que eles cresçam juntos, o joio e o trigo, para que na hora da colheita venham os cefeiros e, separando o joio do trigo, dê a cada um o fim que lhe é próprio. O Senhor é Jesus, que semeia a boa semente no mundo, que é o campo onde ele semeia, onde ele deixou os seus ensinamentos. E o joio são as tentações, são os maus sentimentos, são as más companhias, são aqueles que gostariam de nos carregar para o caminho errado. Esse é o joio. E ele diz que, quando chegar a hora da colheita, lembre-se que nós estamos num planeta de evolução, um planeta de provas e expiação para um planeta de regeneração, onde descansaremos de tanta dor, de tanto sofrimento, de tantos problemas. Essa é a hora da colheita. E os ceifeiros, os anjos, os encarregados, vão separar o joio do trigo. Aquele trigo vai para a regeneração, o joio vai para a fogueira, ou seja, voltar para um mundo de sofrimento, onde há ranger de dentes. Em outra parábola, a parábola do devedor implacável. Um senhor mandou chamar o mau servo. Ele devia muito para o senhor, muito mesmo. E o servo não podia pagar.
O Senhor então disse: leva ele, a mulher dele, os filhos deles, tudo que pertence, e vende tudo, para ele me pagar a dívida. E aí o servo implorou, chorou, se ajoelhou. O Senhor perdoou. E ele, quando sai, esse que foi beneficiado com o perdão do Senhor, encontra alguém que lhe devia alguns centavinhos, pouca coisa, insignificante, e manda para o castigo, manda para que seja maltratado ou coisa que o valha. Então, Jesus aqui nessa parábola diz que o Pai agirá com aquele que se comportar como credor implacável. Deus misericordioso nos perdoa, nos dando a oportunidade de encarnar quantas vezes nós precisarmos para nos melhorarmos, para evoluirmos espiritualmente, para chegarmos a ser espíritos melhores, perfeitos, puros. Por que um ser igual a nós, encarnado num planeta de provas e expiação, não pode perdoar? Então, aqui está bem clara a ideia do perdão que Jesus nos ensinou. Ele diz, Jesus mostra para nós, que o reino dos céus está dentro de nós. Reino do céu não é num lugar ali, aqui, acolá, não fica mais longe, tem que pegar avião, não. O reino de Deus é dentro de nós. A gente desenvolve, nós construímos com as nossas atitudes amorosas perante o próximo e perante o próprio Deus. Eu me melhorando, eu procurando seguir as leis de Deus, eu procurando respeitar o meu próximo como eu quero ser respeitado, como eu quero ser amado, porque esse amar o próximo como a si mesmo, a gente repete sempre, é respeitar. Não é amar como um homem ou uma mulher, não. É respeito, é respeitar o próximo, não é aceitar como ele é. E quando ele se encontra com Nicodemos, que ele diz que nós precisamos nascer de novo para alcançarmos o reino dos céus, fica bem claro que a reencarnação é o veículo que possibilita o espírito fazer uma espécie de um cursinho, que pode demorar mais ou ser rápido, depende da nossa escolha, do nosso livre-arbítrio, para nós chegarmos ao reino dos céus, ou seja, para nós alcançarmos a condição de espíritos perfeitos, espíritos puros. Reino dos céus, a felicidade total, né? A realização. Jesus nos mostra este caminho que conduz a esse estado de felicidade plena, ao reino dos céus, ao reino de Deus, através da sua conduta e de suas palavras. Então, nós podemos já concluir que ele não vai destruir a lei, não veio destruir a lei. Ele reestrutura a lei de Deus, ele não destrói a lei de Deus. E isso tem muitos exemplos que vocês vão ouvir durante o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, quando ele começa sempre aquela frase, ouviste o que foi dito. Esse ouviste o que foi dito é a lei antiga. Que deveis amar vosso próximo e odiar vossos inimigos. Mas eu, Jesus, vos digo, amai os vossos inimigos e orai por aqueles que vos perseguem. O perdão. Ouviste o que foi dito, não cometereis adultério. Eu, Jesus, porém, vos digo que aquele que olhar para uma mulher com desejo libidinoso, já cometeu adultério com ela no coração. E adultério aqui, gente, não é só traição de marido, mulher, namorado, só dos parceiros, não. Adulterar é faltar com a verdade, é falsificar. Quando alguém enche garrafinha de água e vai vender na praia, fingindo que é água nova, que a gente nem sabe de onde vem aquela água, ele está adulterando, está falsificando aquele produto. Se eu compro 1 quilo de arroz, chego em casa, tem muito menos que 1 quilo,
aquele produto foi adulterado. Estão enganando. É nesse sentido. Então Jesus diz que mesmo que você pense em fazer o mal, em ser falso, em usar a mentira, em usar a maledicência, só pensar, mesmo que você não faça, você já está adulterando. Já está cometendo um ato que não é sadio. Ouviste o que foi dito, olho por olho e dente por dente. Isso muito antes de Moisés. Dente por dente, olho por olho. Se arrancasse o olho de alguém, ia lá e arrancava o mesmo olho daquela outra pessoa. Perdeu um dedinho, vai lá e corta o mesmo dedo da outra pessoa. Não é? Se ninguém me convida para uma festa, eu também não vou convidar. Não ligaram para o meu aniversário? Também não ligo. Olha, essa é a moderna olho por olho e dente por dente. E Jesus diz, eu, porém, vos digo, perdoai as ofensas 70 vezes 7, ou seja, infinitamente. Perdoar sempre. Porque nós também precisamos de perdão. Nós também precisamos da misericórdia divina, porque todos nós erramos. Não tem ninguém perfeito aqui. Concorda? Muito bem. Ouviste o que foi dito, ainda tem mais uma. Não perjurarás, mas cumprirás os teus juramentos para com o Senhor. E eu vos digo, não jureis em hipótese alguma. Não tem essa de eu juro por Deus. Você tem que ser verdadeiro. Sim, sim, não, não. Outro dia, uma menininha de 6 anos falou isso, gente. Eu fiquei assim, hã? Eram 3 meninas, de 6, de 7, de 9. E alguém disse, jura por Deus que você vai voltar? Falando para a amiguinha. Não, eu não juro, a gente não jura por Deus. Eu vou voltar. Eu fiquei assim, hã? Não tem essa de jurar. Você tem que ser verdadeiro. Deixa eu ver onde é que eu estou aqui, porque eu já estou meio perdida. Bom, mas Jesus não disse tudo. Jesus, assim como nós classificamos Moisés, o guia, né? O profeta e o legislador, nós vamos classificar Jesus também. O guia e modelo da humanidade. Porque através das suas palavras, do seu comportamento, dos seus ensinamentos, de tudo que ele fez, ele nos mostra o caminho para alcançarmos a verdadeira felicidade, o reino dos céus. Jesus é o profeta de Deus, é aquele que fala por Deus. Ele mesmo disse, o que eu digo para vocês não são palavras minhas, são palavras do meu Pai que está no céu. E o legislador do amor. A lei de caridade que Jesus tanto comenta, tanto defende, é a lei que ele define como benevolência, indulgência e perdão. Benevolência, fazer sempre o bem. Ser indulgente com a falta dos outros. Como a gente quer que também tenha indulgência com as nossas falhas, nossas faltas, nossos erros. E o perdão de todas as ofensas. Então, a lei de caridade é um ato de amor espontâneo e generoso. Espontâneo, generoso. Vem de dentro, de um verdadeiro sentimento. Eu quero fazer a caridade, eu quero ajudar, eu sinto misericórdia de fulano, eu tenho que fazer isso. A lei de caridade, ela não discrimina. Eu vou ajudar a esse ou aquele por causa disso, daquilo, não. A lei de caridade não humilha. A lei de caridade não ofende. Pô, novamente você vem me pedir isso, eu vou te fazer, mas é a última vez. A lei de caridade não tira vantagens. Eu faço isso por você, eu vou te ajudar nisso,
mas você vai ter que fazer alguma coisa em troca. A lei de caridade não impõe limites à sua dedicação. É sentir e fazer. Mas Jesus não disse tudo. Jesus, na última ceia com os seus discípulos, ele foi bem claro. Deixa eu ver ali primeiro. Que ele pediria a Deus para enviar um consolador, um segundo consolador, que Jesus foi o primeiro. Ele disse: eu pedirei ao meu Pai que está no céu para vos enviar um segundo consolador que vos fará lembrar de tudo que vos falei, explicará o que não ficou bem entendido e acrescentará muito mais. Esse é o Espiritismo, é a terceira revelação. Mais de 1000 anos após Jesus. É uma nova ciência que vem revelar aos homens, por meio de provas irrecusáveis, a existência e a natureza do mundo espiritual e as suas relações com o mundo corpóreo. O Espiritismo é a chave para a compreensão e execução da lei cristã. Então, Jesus enriquece a lei de Moisés, né, com amor, com aquilo tudo que a gente viu, e o Espiritismo vai colocar em prática as leis cristãs. Essa terceira revelação, que é o Espiritismo, é fruto do ensino dado não por um homem, mas por vários espíritos, faltou essa aí, superiores, sob a liderança do Espírito de verdade. Não foi um homem que editou a doutrina espírita. Foram vários espíritas. Foi realizado um verdadeiro processo científico em cima disso. Pesquisa científica. Teve a fase da observação, Kardec foi observar, especular o que estava acontecendo, o que não estava acontecendo. Experimentação científicas. Por isso que nós dizemos que o Espiritismo é uma filosofia com bases científicas e consequências religiosas, morais, religiosas no sentido de morais, de comportamento. Eu com o próximo e com Deus. O Espiritismo diz: não vim destruir a lei cristã, porém dar-lhe execução. Acabei de dizer, ele veio colocar em prática a lei que Jesus nos apresentou. Jesus disse que o segundo Consolador viria explicar o que não ficou entendido, lembrar o que foi esquecido e acrescentar muito mais. Quem realmente estuda a doutrina espírita já sabe quem somos nós, de onde viemos, para onde vamos, o que nós estamos fazendo aqui, por que um sofre mais que o outro, por que eu passo por isso, por que eu passo por aquilo. Isso Jesus não podia dizer na época dele. Ia ser considerado mais louco ainda, com certeza, né? O conhecimento e a compreensão da doutrina espírita nos influencia. Nós passamos a nos cobrar mais responsabilidade no nosso crescimento, nas nossas responsabilidades, nos conduz à reforma íntima. Como eu sou? O que eu já faço de bom? O que eu ainda tenho que consertar? O que está errado em mim? O que eu faço que eu sei que está errado, que eu não gostaria que fizesse comigo? E partir para nos preocuparmos com o exemplo que damos, ou seja, uma autotransformação, preocupados em exemplificar o Evangelho de Jesus. Não, ainda não acabei não. Falta pouco, mas chegou lá. Bom, mas nós estamos falando muito das leis morais, das leis divinas.
Mas as leis divinas, as leis naturais, as leis de Deus, elas se dividem em leis físicas e leis morais. As leis físicas e as leis morais têm a mesma origem, é Deus. Então, todas elas são leis divinas. Deus não é o criador de tudo, de todo o universo, então ele rege tudo. As leis são dele. Essas duas leis, as físicas e as morais, esses dois grupos de leis, são imutáveis, porque vêm de Deus e Deus não erra. Ambas têm sua verdade. Uma rege o universo espiritual, diz respeito ao homem considerado em si mesmo e nas suas relações com Deus e com o semelhante. São as leis morais. Como eu devo agir a partir do conhecimento que eu tenho em relação a Deus, a mim mesmo, ao meu comportamento e ao próximo. E há outras leis físicas. A lei física regula o movimento e as relações da matéria bruta, trata da matéria bruta. As leis físicas, cujo estudo pertence ao domínio da ciência, que vai estudar a movimentação dos astros, né? Como é que acontece a chuva, o que acontece isso. As leis físicas, os fatos físicos da vida física. Emmanuel, no livro A Caminho da Luz, ele diz que nós estamos na hora psicológica. Ele chamou de hora psicológica. Essa hora que une a razão e a fé. A razão é a ciência. A setinha estava certa, mas não sei porque saiu do lugar aí. A razão é a ciência, a racionalidade. A fé é a religião. E a religião no sentido não é de, é católica, é protestante, é isso. Não. A religião, a moralidade, né? O seguir as leis de Deus. Surge uma nova era na humanidade. A união da ciência e da religião. Ou seja, a união da razão e da fé. Porque a fé sem razão, sem racionalidade, é fanatismo. E a fé complementa as experiências científicas. E com isso, eu agradeço a presença de todos e realmente terminamos. Acho que eu não passei muito, não. Obrigada pela atenção.